Passadas as festas, transitado o ano, colocados em 2025, confrontamo-nos com a realidade concreta, nua e crua, sentida por cada pessoa, cada instituição e cada país. Uma realidade normalmente bem distinta da que é proclamada pelas lideranças políticas e percepcionada pelos cidadãos. Desafios económicos e de estabilidade social e desafios dos sistemas políticos e democráticos são os dominantes nos países africanos de língua portuguesa. Já o eram no ano que terminou e continuam a sê-lo neste que se iniciou. A crise política em Moçambique é a que mais preocupações suscita. Uma vez mais pela manipulação eleitoral. A sugerida razão política da oposição teve ganhos na opinião pública democrática internacional, que não valida os resultados oficiais anunciados. Mas essa razão política tende a lançar o país num caos e a fragilizar as soluções políticas para a regularidade institucional. A contestação deve conter o justo equilíbrio entre a força da razão e a razão da força, evitando perder o que se conquistou na opinião pública. A dimensão da política está igualmente identificada na Guiné-Bissau. A democracia e o Estado de Direito arrastam-se na lama. O regime enuncia repetida e eternamente uma realidade que ninguém vê. A retórica da ameaça da força está sempre presente. A renovação democrática pela via das eleições é uma miragem. Aqui, a política e a economia andam de mãos dadas em direção ao abismo da pobreza e da fome. Nos outros PALOP, e também no Brasil, tão louvado como exemplo, as questões económicas e sociais surgem como os desafios mais marcantes. Pese embora uma parte relevante destes decorra do próprio funcionamento do sistema político. Os cenários para 2025 não são favoráveis. Em Angola sabe-se que a situação das pessoas, das famílias e do país piorou o ano passado. E as previsões para este ano mantêm essa degradação. O próprio Instituto Nacional de Estatística o diz e atribui a duas causas essenciais: o desemprego e o aumento dos preços de bens e serviços. Os indicadores sugerem que o agravamento das condições das famílias e da economia nacional se mantenha neste ano, em linha com o que já acontece há cerca de 3 anos. O índice de confiança dos angolanos tem estado em queda. O índice de confiança das lideranças está sempre em alta. Vêm aí eleições presidenciais e não é de excluir que venham acompanhadas por mais uma crise de confiança política gerada no sistema eleitoral. O crescimento económico em São Tomé e Príncipe tem sido insignificante. O acordo com o FMI, finalmente concretizado, pode induzir alguma expectativa na economia e no rendimento, mas para isso são necessárias políticas ajustadas à renovação estrutural da economia e investimentos reprodutivos e sustentáveis. Uma incógnita, portanto, a crescer a um clima de desconfiança institucional que irrompeu nas relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, ao arrepio da lógica do esperado entre dois homens saídos da mesma fornada partidária. Porque a política se faz de realidades e percepções, lá temos de insistir na ideia de que há sempre exceções na análise. Cabo Verde, o seu Instituto de Estatística, apresenta um índice de confiança dos cabo-verdianos na evolução da sua economia muito acima do dos angolanos. Aqui está em alta, acima da média dos últimos anos, e atingiu um nível que já não se registava desde a pandemia. No emaranhado das percepções surgem por vezes aparentes contradições. Os cabo-verdianos acham que estão melhor, que têm beneficiado da situação económica, mas ao mesmo tempo entendem que a evolução económica não tem sido, nos últimos tempos, um impacto positivo no país. Decifrar isto é difícil. Na perspectiva dos cabo-verdianos, a evolução da economia do país é negativa, mas a situação das famílias é melhor. Há um trunfo em Cabo Verde: o sistema político, a democracia e a regularidade institucional. Estas pinceladas não têm outro objetivo senão dar uma breve ideia do contexto em que 2025 surge
e os impactos possíveis nos países africanos de língua portuguesa. E porque falei no Brasil, justamente celebrado na sua evolução política, aí estão alguns sinais de alarme. O governo de Lula levou o déficit público a duplicar no ano que terminou, subindo para quase 10% do PIB. Ou seja, o Estado gasta mais, talvez bem, do que recebe. E daí o anúncio de um pacote de ajustamento fiscal. Leia-se, um pacote de agravamento fiscal para certas categorias de contribuintes. Alguém tem de pagar os programas sociais e a despesa que geram.